A história aconteceu alguns anos atrás no meu trabalho na Holanda. Na época, eu havia acabado de começar como segurança em um prédio de escritórios. O prédio estava isolado em uma área de floresta, longe de ruas movimentadas. Isso me deixou um pouco assustado, mas achei que o trabalho seria fácil, já que o local estava praticamente no meio do nada. Mesmo assim, eu estava desesperado por qualquer trabalho que me desse dinheiro. Após uma semana de treinamento com um supervisor que me ensinou o que fazer e me mostrou o lugar, fui escalado para trabalhar sozinho na primeira noite. Cheguei ao trabalho e assumi o turno às 21 horas. Meu colega me disse que ainda havia algumas pessoas no prédio, mas que logo sairiam. Antes de iniciar minha ronda das 15 horas às 4 horas, fechei a entrada principal do saguão, de modo que só seria possível sair estando dentro e ninguém de fora poderia entrar. Eventualmente, cheguei ao 15º andar após patrulhar todos os outros níveis. As poucas pessoas que ainda estavam lá em cima estavam se preparando para sair, então voltei ao térreo com elas. Para a minha primeira ronda sozinho, correu bem. Voltei para a recepção por volta das 23h30. O último homem saiu e me desejou uma boa noite. Assim que ele saiu, subi novamente para o 15º andar, verifiquei todos os escritórios e tranquei tudo. Voltei ao saguão e liguei os alarmes de detecção de movimento em todos os andares, incluindo todas as portas que levavam para fora do prédio. Em 5 minutos, depois de ligar o alarme no 10º andar, o alarme disparou. Sendo o único no prédio naquele momento, isso me deixou apreensivo, mas afinal, eu tinha me inscrito para isso. De acordo com as regras, quando o alarme dispara, você liga para a empresa de segurança antes de tomar qualquer medida. Avisei que investigaria o alarme e ligaria de volta após verificar, caso contrário, eles enviariam um carro de polícia para verificar como precaução. Verifiquei todo o 10º andar e não encontrei nada. Voltei ao saguão para informar que era um alarme falso. No entanto, ao longo da próxima hora, o alarme no 10º andar disparou mais 5 vezes. Toda vez que eu verificava o andar, não encontrava nada. Isso estava me deixando bastante apreensivo, mas comecei a pensar que o sensor provavelmente precisava ser substituído. Como era meu primeiro dia trabalhando sozinho e o alarme disparou tantas vezes em uma hora, a empresa de segurança pensou que eu estava atrapalhando as coisas e queria fazer uma reclamação ao meu chefe. Isso significava que eu provavelmente perderia o emprego que tinha há apenas uma semana. Em retrospecto, foi uma decisão tola, mas quando o alarme disparou novamente, não avisei a segurança, pois já havia tido vários alarmes falsos em uma hora. Subi novamente para o 10º andar, e a única coisa que eu tinha em mãos era uma lanterna Maglite. Verifiquei o andar, assim como nas vezes anteriores, e não encontrei nada. Eu realmente queria ver por mim mesmo para confirmar que era o sensor com defeito, mas desta vez desliguei as luzes e fiquei no 10º andar, ouvindo e observando qualquer coisa em comum. Após cerca de 5 minutos, ouvi algo se movendo. Meu punho se fechou e logo comecei a sentir gotas de suor na testa. Minha suposição inicial estava errada, pois percebi que havia algo ou alguém mais no andar. Acendi todas as luzes e tentei soar o mais corajoso possível, dizendo algo como: "Eu sei que há alguém aqui, mostre-se." Como você pode imaginar, não houve resposta. Caminhei lentamente na direção do som, que percebi vir de um escritório. Abri a porta, acendi as luzes e encontrei uma menina pequena que não podia ter mais do que 13 anos, com longos cabelos castanhos e vestindo um pijama branco. Ela estava agachada em cima de uma mesa, balançando para frente e para trás, olhando diretamente para mim. O assustador era que não havia emoção em seu rosto ou em seus olhos. Não conseguia explicar, mas senti uma energia terrível nela que me fazia querer virar e fugir. No entanto, reuni coragem e peguei a mão da menina. A levei de volta à recepção, ofereci-lhe um refrigerante, mas ela não respondeu de forma alguma. A única coisa que pude fazer foi ligar para o meu supervisor e contar o que eu havia encontrado. Expliquei a situação a ele, e ele disse para ficar ali, não deixá-la sair. Ele estava a caminho.
Quando desliguei o telefone, ainda estava muito apreensivo em relação a essa menina. Havia algo muito errado com ela. Também foi estranho que, antes de meu supervisor chegar, ele me ligou e disse para ligar para o asilo psiquiátrico, que ficava a algumas milhas do prédio de escritórios, apenas para verificar se alguém estava desaparecido. Então foi o que fiz. Liguei para o asilo e perguntei se alguém estava desaparecido, fornecendo uma descrição da menina ao meu lado, e combinou com a descrição de uma garota desaparecida do asilo. A mulher que atendeu ficou muito séria e me disse para não tirar os olhos dela, pois ela era realmente perigosa, e eu precisava ter cuidado. Bem, avance uma semana, e meu supervisor me contou a história da menina que encontrei, depois de falar com as pessoas do asilo. Acontece que a menina matou sua mãe, pai e irmãozinho quando tinha 11 anos, enquanto estavam todos dormindo. Mesmo no asilo, ela feriu funcionários, esfaqueando-os com um lápis ou, em um caso, arrancando parte da orelha de alguém. Meu supervisor também mencionou que a menina estava armada com um estilete na noite em que a encontrei. Até hoje, ainda não temos ideia de como ela entrou no prédio. Verificamos todas as câmeras e não havia imagens dela entrando no edifício. Continua sendo um mistério para todos nós. Lembro-me de ter me sentido enjoado no estômago, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava sentado no meu carro à beira da estrada, por volta da meia-noite, entre duas grandes cidades na Europa. Talvez menos de uma hora antes, tive uma briga amarga com minha namorada, ficamos com raiva um do outro e discutimos. Não aguentei mais, então peguei minhas chaves, bati a porta e dirigi até meu apartamento em uma cidade próxima. Durante a minha viagem, precisei fazer uma pausa. A discussão com minha namorada trouxe à tona emoções que eram intensas demais para serem ignoradas. Parei à beira da estrada, com os piscas ligados e o carro desligado. Estava silencioso, exceto pelo barulho ocasional de caminhões que passavam e pelo constante clique da luz piscando. Meu corpo estava tenso, e na minha mente, eu revivia os eventos vezes sem conta. Era uma situação desagradável, e eu não queria pensar nisso, então decidi voltar para o carro e continuar a dirigir. Ao entrar no carro, virei a chave, mas o carro não deu partida. Continuei tentando ligá-lo, girando a chave de um lado para o outro, até que a chave ficou presa. Fui teimoso e continuei tentando tirá-la, mas não consegui. Pensei em passar a noite na estrada, mas percebi que tinha esquecido de pegar meu celular quando saí do apartamento durante a briga com minha namorada. Isso significava que não tinha como chamar ajuda ou assistência na estrada. Agora, o clique da luz piscando parecia um martelo batendo constantemente na minha cabeça. Desliguei-o pela primeira vez e percebi como estava escuro ao meu redor. Caminhões passaram por mim nos minutos seguintes, mas não me senti à vontade para sair do carro e pedir ajuda a um dos motoristas. Como não tinha outras opções, decidi sair do carro, e, convenientemente, começou a chover. Obviamente, eu sabia onde estava, já que dirigia regularmente naquela estrada de ida e volta. Eu sabia que havia uma saída a alguns quilômetros à frente, então planejei andar até lá. Sabia que havia um posto de gasolina perto da saída, mas não tinha certeza se estaria aberto 24 horas. Fechei a porta do meu carro e comecei a andar do outro lado da mureta de proteção, afastado da estrada. As árvores mais próximas à minha direita eram iluminadas pela luz da lua, projetando sombras profundas na floresta. Tenho que admitir que isso me assustou. Não havia razão específica para ter medo, mas minha mente transformava as sombras em algo assustador. Após cerca de 15 minutos, comecei a subir um pequeno morro, e a chuva se transformou em neve. Estava nevando há um tempo, porque o chão já estava coberto de branco. Acabei alcançando a saída muito mais cedo do que pensava, percebendo que havia calculado a distância errada. No entanto, isso não importava. Eu estava feliz por estar perto de luz, pessoas e um telefone que eu poderia usar. Perto da saída, havia uma ponte que passava sobre a estrada.
Quando estava prestes a passar por baixo da ponte, vi uma pessoa correndo sobre ela. Parei e olhei surpreso. Eu só conseguia distinguir uma silhueta, mas claramente vi uma mulher cruzando a ponte. Quem iria querer correr depois da meia-noite em uma estrada próxima a uma rodovia, com uma área arborizada dos dois lados? Alguns segundos depois, ela desapareceu. Olhei para ver se conseguia vê-la na escuridão, mas não consegui. Ainda intrigado, continuei andando e passei pela ponte. Para chegar à saída a pé, tive que pular a mureta de proteção, porque arbustos espessos estavam muito próximos do meu lado. No lado direito, atrás dos arbustos, havia uma trilha. Se você decidisse seguir por essa trilha, acabaria voltando à ponte que mencionei. Caminhei lentamente pela saída, tentando não cair, e então aconteceu. Do nada, alguém pulou em cima de mim por trás e me empurrou com o rosto no chão no meio da estrada. Gritei de terror repentino e me virei, ignorando a dor no queixo e na orelha direita. A pessoa já estava de pé de novo. Gritei novamente de choque quando percebi que era a mesma mulher que estava cruzando a ponte. Ela gritou e, com olhos arregalados e saliva escorrendo pela boca, correu na minha direção de novo. De repente, senti uma dor aguda no olho esquerdo. A mulher arranhou meus olhos e enfiou os dedos fundo no meu olho esquerdo. Tropecei para trás, e quando ela correu na minha direção de novo, consegui fazê-la tropeçar na mureta de proteção. Desabei no meio da estrada, segurando o meu olho esquerdo. Passaram-se momentos e eu não fui atacado novamente. Apesar da dor no meu olho, olhei através das lágrimas em ambos os olhos e vi a mulher indo em direção à trilha que levava à ponte novamente. A adrenalina percorreu o meu corpo. A dor parecia amortecida à medida que eu corria pela saída, escorregando e caindo várias vezes no processo. Eu estava aterrorizado e só queria sair dali. Quando eu finalmente cheguei ao posto de gasolina, basicamente me joguei na porta, abrindo-a. O homem atrás do balcão ficou chocado ao me ver todo machucado e ensanguentado. Como era de se esperar, a polícia nunca conseguiu encontrar a mulher. Eu morava numa cidade suburbana tranquila, a cerca de 16 quilômetros da cidade. Naquela época, eu ia e voltava do trabalho a pé, pois o trabalho ficava a apenas alguns quilômetros de casa, e o caminho era tranquilo, passando por áreas pouco povoadas. Havia uma estrada que podia ser assustadora à noite, e nos 8 meses em que morei lá, nunca tive problemas ou encontrei pessoas estranhas. Uma noite, depois do trabalho, por volta das 21 horas, parei em um restaurante para comer e relaxar. Depois, continuei minha caminhada de cerca de um último quilômetro para casa. A estrada assustadora que mencionei anteriormente tem 2 faixas de cada lado e uma mureta de proteção. A área ao redor é plana, desolada e cercada por florestas. É um trecho reto de cerca de 400 metros, então você consegue ver o que está à frente na maior parte do tempo. Uma grande rodovia passa por cima, e há uma passarela para caminhar embaixo dela, que, felizmente, é pouco iluminada e não tem locais onde as pessoas possam se esconder, como algumas pontes. Eu caminhei pela estrada e pela passarela sem problemas. Estranhamente, estava muito silencioso, mesmo para uma noite de semana. Não havia carros, nem mesmo na rodovia acima. Quando saí do restaurante, já eram quase 23 horas, o que não era surpreendente para uma cidade pequena. Logo após a passarela, vi uma figura surgir de trás de um posto de gasolina desativado e escuro do outro lado da rodovia. A princípio, pensei que ele estivesse bêbado e precisasse fazer suas necessidades atrás do prédio depois de uma noite bebendo e assistindo a um jogo. Continuei a caminhar, mantendo meus olhos nele. Estávamos a cerca de 12 metros de distância um do outro quando ele decidiu atravessar a rodovia para o meu lado. Conforme ele cruzava, começou a se mover diagonalmente na minha direção, muito sutilmente. E prontamente comecei a atravessar para o lado de onde ele vinha, sem tirar meus olhos dele por um segundo.
Quando ambos alcançamos a faixa dupla da estrada, percebi que ele se aproximara o suficiente para ver cerca de 5 metros entre nós, e, é claro, ninguém mais estava à vista. Estava completamente silencioso e escuro. Algumas poucas luminárias iluminavam a estrada a algumas centenas de metros de distância. Então, ele se virou para mim e deu 2 passos em minha direção. Nessas situações, sem aviso prévio, durante aqueles segundos críticos, as pessoas fazem coisas diferentes que estão completamente fora do nosso controle. Algumas pessoas congelam, outras gritam, outras correm. Sem vontade própria, me vi como alguém que gritava com todas as minhas forças. Surpreendendo a mim mesmo, inclinei-me em direção a ele, apontei e gritei: "Saia daqui", com todas as minhas forças. Ele congelou, depois imediatamente se virou e se afastou. Sem tirar os olhos dele, continuei a atravessar a estrada para o outro lado. Tudo isso aconteceu em apenas alguns segundos. Fiquei para trás e o observei caminhar cerca de 30 metros antes de estar pronto na trilha atrás dele, do outro lado da estrada. Meu pânico diminuiu, e continuei. Agora, estava a apenas uma rua de distância da minha casa. Continuei observando enquanto ele se dirigia a outro posto de gasolina do outro lado da minha rua. Ele colocou as mãos no parapeito da janela e ficou encarando o chão. Aproximei-me da minha rua, que convenientemente ficava exatamente em frente a ele. Faltavam apenas cerca de 90 metros até minha casa. Tentei me esconder nas sombras de um lado da rua, para que ele não pudesse me ver do posto de gasolina. A cada 3 a 5 segundos, eu olhava para trás até a estrada curvar, e eu não podia mais vê-lo. Continuei checando, mas não havia nada. Quando eu estava mais ou menos no meio da rua, fiz outra verificação, e o que vi aumentou a adrenalina ao extremo. Ele estava no final da minha rua, correndo rápido em minha direção. Foi nesse momento que entrei em pânico de verdade. Não tinha controle consciente sobre o que meu corpo estava fazendo. Não tinha tempo para pensar, mas me vi correndo mais rápido do que jamais corri em toda a minha vida. Nunca olhei para trás, mas sabia que ele devia estar se aproximando rapidamente. Eu sou uma mulher pequena, então provavelmente não conseguiria superar um homem em uma corrida. Continuei a acelerar e comecei a ver a casa onde eu morava à vista. Meu coração parecia que iria explodir do meu peito, e o medo que eu sentia era simplesmente indescritível. Foi nesse momento que deixei cair minhas chaves e meu telefone. Eu tinha cerca de 0 tempo para decidir o que fazer, mas é incrível o que acontece no modo pânico. Todas as opções foram instantaneamente avaliadas na minha cabeça. Se eu fosse pegar os objetos, estaria reduzindo a distância entre nós, mas conseguiria entrar em casa e ligar para alguém. Se eu não pegasse, economizaria tempo e distância, mas poderia ficar trancada do lado de fora se meu colega de quarto não estivesse em casa, e teria que me esconder no bairro, torcendo para que ele não me encontrasse. Recuei, peguei as chaves e o telefone, e iniciei um sprint final de cerca de 21 metros até minha casa. Felizmente, apesar do meu puro horror e tremedeira, consegui entrar e trancar a porta imediatamente. Subi correndo as escadas, ainda tremendo. Meu coração não parou de disparar pelos próximos 30 minutos. Nunca saberei o que teria acontecido se ele chegasse perto o suficiente para me agarrar, mas não quero descobrir. No entanto, justo quando achei que havia acabado, acordei com minha bicicleta roubada da garagem na manhã seguinte. Isso realmente me faz pensar quantas vezes ele me observou voltar para casa antes de ser a última vez que eu andei sozinha à noite,